Nesta época do ano, o elemento metafísico e o lado místico da vida se imprimem em nós, pelo espírito do Natal. E o significado deste dia 25 de dezembro é, não somente o dia reconhecido como o nascimento do grande Mestre Jesus, mas também um dia de renascimento místico e de inspiração. No mundo, os cristãos não são os únicos a honrarem e respeitarem este dia. Mas, respeitando a mais vasta religião do mundo, eles pretendem que se trate de um dia santo especial na sua religião. O justo título, eles podem pensar que se trata de um dia à parte para a prática do espírito cristão de amor, de caridade, de justiça e de bondade. Mas este dia sempre foi santo para muitos. Ele chegou até nós com uma longa história e uma tradição que dele fizeram verdadeiramente um dia santo internacional e universal para quase todo o mundo. Há alguma dúvida acerca da afirmação cristã segundo a qual o Mestre Jesus nasceu nesse dia, e se tem sustentado que a data é incompatível com a história bíblica. Uma das contestações assenta no fato de que esse nascimento ocorreu numa época do ano em que os pastores não teriam podido levar seus rebanhos ao campo devido às tempestades do inverno, e que, se naquela noite houve pastores que viram a estrela e a seguiram, o nascimento deve ter ocorrido numa outra época. Os místicos sabem, no entanto, que uma prova mais válida do que as condições climáticas é a favor da escolha de 25 de dezembro. Eles sabem que durante séculos antes da era cristã, este dia foi não somente um dia santo, mas aquele em que os avatares, Messias e filhos de Deus nasceram. É por isto que, em conformidade com a lei cósmica, decretada nas eras passadas, foi o dia do nascimento na Terra de um novo mensageiro, de um representante divino de Deus e um verdadeiro avatar. Diante disto, nenhum místico colocaria em dúvida a exatidão da data do nascimento do Mestre Jesus. Um dia importante. 25 de dezembro é uma data simbólica e o foi durante muitos séculos. Como está mencionado nos antigos escritos sagrados, quase todas as nações da Terra, no passado, como num comum acordo, escolheram os primeiros minutos após a meia-noite de 24 de dezembro para celebrarem o parto da Rainha do Céu, da Virgem Celeste do globo e do nascimento do Deus Sol. Na Índia, é um período de regozijo incomum, como aprendemos ao lermos o Book of Hinduism, livro do hinduísmo de Monier Williams. Trata-se de uma festa religiosa e as pessoas decoram suas casas com guirlandas
e se comprometem a darem presentes aos seus parentes e amigos. Este último aspecto da celebração remonta a uma antiguidade muito longínqua. Na China, durante muitos séculos, solenidades religiosas foram celebradas no solstício de inverno. Celebrações de aniversários. Buda, o filho da Virgem Maia, no qual a tradição chinesa afirma que desceu o Espírito Santo, nasceu em 25 de dezembro, segundo essa tradição. E este dia foi celebrado pelos chineses como um dia santo, muito tempo antes da era cristã. Isto é indicado em fontes históricas excelentes, como o Anjo Messias de Bursa e Buda, e o budismo de Lili. Nesta época ainda mais remota, constatamos que os antigos persas celebravam o aniversário do Senhor e Salvador Mitra, com suas festividades, música, cantos sacros, festas e oferendas de presentes, em 25 de dezembro. Era também costume dos druidas, muito antes do nascimento de Cristo, celebrarem o aniversário dos seus deuses nesta data. Outros documentos antigos indicam que Krishna nasceu em 25 de dezembro. Entretanto, na Idade Média, foi decretado em certa época que este nascimento seria em um dia santo dos meses de julho e agosto. Entre os egípcios antigos, séculos antes do nascimento do Cristo, 25 de dezembro era uma data especial devido ao nascimento dos deuses. M. Leclerc de Septines, um eminente especialista, escreveu, abre aspas, os egípcios antigos fixavam a gravidez de Ísis, a rainha do céu, e a Virgem Mãe do Salvador, Horus, no último dia de março e situavam no fim de dezembro a comemoração do parto. Fecha aspas. Isso é mostrado de maneira evidente no seu livro Religions of the Ancient Greeks, ou Religiões dos Gregos Antigos, e também em Anacalipsis, de Higgin. A partir dessas referências, vemos que todos os antigos filhos de Deus, salvadores e mensageiros divinos, nasceram de virgens mães, e que habitualmente sua mãe era tida como a rainha dos céus. No livro de Bonwick, Egyptian Bella, lemos a respeito de Horus. Ele é o grande Deus amado do céu. Seu nascimento foi um dos maiores mistérios da religião egípcia. Vemos representações dele nas paredes dos templos. Ele foi provavelmente o filho da divindade. Na época do Natal, ou no tempo que corresponde a esta festa, sua imagem é retirada dos santuários em cerimônias especiais, como a imagem do menino Jesus ainda é retirada e exibida em Roma. No livro de Higgin, a que nos referimos acima, vê-se uma citação de Rigord, observando que os egípcios não só adoravam uma Virgem Mãe bem antes do nascimento do Senhor Jesus, mas exibiam a efígie de seu filho, deitado numa manjedoura, do mesmo modo que se representa o menino Jesus, deitado em uma manjedoura em Belém. A Osíris, um outro filho de uma Virgem Santa, como era chamada Ceres, ou Neith, sua mãe,
era também atribuída 25 de dezembro como data de nascimento. E esse dia ainda é celebrado por aqueles que aderem às ideias da antiga religião. Os gregos antigos também celebravam nesta data o aniversário do nascimento de Hércules. E num documento oficial é dito que a noite do solstício de inverno, que eles chamavam de Noite Tríplice, era aquela em que ele nascera. Nesta explicação, a Noite Tríplice refere-se à Noite da Santíssima Trindade ou das Três Luzes Santas. E nos antigos rituais pré-cristãos, ela era representada ou por um só triângulo ou por 3 triângulos entrelaçados, o que significava que Deus ou o Salvador, nascido naquela noite, abrangia 3 pessoas em uma ou 3 fases da divindade. A doutrina cristã da Trindade só foi acrescentada aos rituais da Igreja muitos anos depois do estabelecimento da Igreja cristã. Baco também nasceu na aurora de 25 de dezembro, segundo antigos textos pré-cristãos. Lemos nos escritos oficiais que o local do nascimento de Baco, que se chamava Sabate, era reivindicado por vários lugares na Grécia, mas sua adoração era habitualmente celebrada, principalmente no Monte Zemsus, na Trácia. Ele nascera de uma virgem e em seus mistérios era mostrado como criança na manhã do Natal. Dizia-se também que Adônis nascera em 25 de dezembro, e nos escritos de Tertuliano, de Jerônimo e dos pais da Igreja cristã, nos é dito que seu nascimento era celebrado por representações da cerimônia que ocorrera numa gruta, e que esta gruta se encontrava em Belém. E era a gruta em que Jesus nascera. Esse dia se tornou também um grande dia e um dia santo na Roma Antiga. A celebração que então era feita era intitulada Natalis Sol Invicti, o nascimento do Sol Invencível, e era um dia de regozijo universal. Todas as atividades públicas eram suspensas. As declarações de guerra e as execuções criminais eram adiadas. As pessoas se sentiam obrigadas a dar presente aos seus amigos, e os escravos desfrutavam de grandes liberdades. Com ligação a esta celebração, Ovídio faz alusão ao fato de que, algumas semanas antes do solstício de inverno, os pastores da Calábria vinham tocar suas flautas na cidade. Os antigos germanos, durante séculos, antes que o último filho da justiça nascesse, celebravam anualmente o solstício de inverno, que chamavam Festa de Yule, a festa de Natal. Nesta festa, os contratos eram renovados, os deuses consultados sobre o futuro, sacrifícios feitos, e se passava esse tempo numa hospitalidade piedosa. Os antigos escandinavos também tinham uma festa que celebravam no solstício de inverno. Eles chamavam de a noite May. A festa se chamava Jul, de onde vem o termo Yule, que, em francês, significa Natal e que se origina do termo hebraico ou caldeu Yule.
Os escandinavos têm um deus que nasceu nessa época e que se chama Freyr. E festejos gerais, doações e presentes eram as principais características da cerimónia em homenagem a esse deus. As narrativas dos druidas na Grã-Bretanha e na Irlanda contam que eles celebravam 25 de dezembro acendendo grandes fogueiras nos cumes das montanhas. Isso provavelmente teve origem em cerimônias para comemorar o nascimento de Mitra, que foi em certa época celebrado na Gália e na Bretanha. É interessante notar que os druidas chamavam esse dia de Noag, ou Natal, que significa para eles o dia da regeneração, mas que agora, para os franceses, é o dia de Natal. No Antigo México, cerimônias foram adotadas pelos Atlantes. Havia uma festa que ocorria no primeiro mês deles e que se chamava Haine e correspondia ao nosso mês de dezembro. Sua festa, seu dia santo e uma festa denominada Capakraine e que significa o solstício de inverno eram as épocas dos sacrifícios e dos presentes. Vemos assim que 25 de dezembro é, por comum acordo da consciência religiosa e sagrada dos povos antigos, um dia reconhecido como santo e, portanto, um dia místico. Todas as vezes que o espírito universal do ser humano entra em acordo num aspecto, num princípio, numa lei ou numa doutrina, isto é uma coisa mística. Se ela não foi criada como tal, assim se torna pela adoração concentrada e pelo respeito que suscita. Muitas coisas na nossa vida não são sagradas porque Deus as fez assim, mas devido à atitude respeitosa do ser humano e a motivos idealistas que fizeram delas o que elas são, pelo pensamento contínuo e uma noção maior. Admitindo-se que 25 de dezembro seja um dia associado ao solstício de inverno e que ao longo das eras ele se tornou um dia santo universal e, portanto, um dia com significado e importância místicas, devemos notar as características importantes a que eles estão ligadas. Primeiro, é um dia em que nasceram, pelo menos na mente das pessoas, os grandes salvadores da humanidade, os grandes redentores e os mensageiros de Deus. Em todos os casos, o Salvador nasceu de uma Virgem Mãe. Foi concebida por Deus em puro pensamento e veio ao mundo com o seu divino representante. Amadureceu na matriz dos mais puros motivos, num ambiente perfeito. Depois, foi colocado no mundo por uma mãe que representava a Rainha do Céu e o reino da divindade, e nasceu em condições humildes, como um representante das massas às quais devia dar a sua mensagem. Ponto seguinte é que, para todas as pessoas, de todas as épocas, o dia do nascimento e a vinda do grande mestre, posto de lado como um dia de devoção,
de regozijo, de festividades simbólicas e de aplicação dos princípios fundamentais das mensagens de Deus transmitida pelo Senhor. Era uma época em que se libertavam os prisioneiros, em que se amenizavam os sofrimentos e as torturas, em que se dava liberdade aos escravos e em que se demonstrava piedade com aqueles que caíam pelo golpe da lei, em que se manifestava generosidade e se compartilhava com os outros. Todas estas coisas são místicas. Todos aqueles que compreendem, independentemente das crenças e dos dogmas sectários, podem entrar no espírito místico do Natal. Podem se regozijar com o fato de que Deus, de tempos em tempos, enviou um mensageiro, um Senhor e um Salvador para trazer vida, luz e amor a todos os povos e ensinar a grandiosidade da humildade e a riqueza da doação.